Em que medida isso aqui, o telefone celular, que virou quase uma extensão do nosso corpo, atrapalha ou ajuda dentro de sala de aula? O Ministério da Educação quer colocar limites para o uso do celular nas escolas. É uma discussão das boas. Crianças e adolescentes usam telas demais. E que impacto isso tem no aprendizado? Esse é só o ponto de partida para a conversa de hoje. Eu sou a Leila Sterenberg e está começando o Meio Tempo, o programa da FGV Comunicação Rio. Eu tenho o prazer de receber hoje os professores Marieta de Moraes Ferreira e José Henrique Paim Fernandes, que todo mundo conhece como Paim. A Marieta, ela é diretora executiva da editora da Fundação Getúlio Vargas, diretora do Sistema de Bibliotecas da Fundação e da FGV Ensino Médio. Não é pouca coisa, né, Marieta? E o Paim, que foi ministro da Educação, hoje está à frente da Diretoria de Desenvolvimento da Gestão Pública e Políticas Educacionais da FGV. Um nome grande. Muito bem-vindos. Um prazer ter vocês aqui. Muito prazer. Alegria também poder estar participando Prazer desse é nosso. programa. Tá aqui. Olha só, a gente vai começar, como a gente costuma, que é quebrando o gelo. Qual é a relação de vocês com o celular? Quem aqui depende mais do que gostaria desse aparelhinho e eu sou a primeira a levantar o dedo? Como é que é, Marieta, a tua vida com o celular? Olha, eu uso muito celular. Eu acho que é uma ferramenta útil, né? Agiliza muitas coisas na nossa vida, a comunicação. Agora, eu acho que é algo que a gente tem que tomar cuidado, porque, de fato, tem certos momentos, e principalmente se você se apega demais, por exemplo, ao Instagram, você perde um tempo enorme, você começa a se focar em uma série de temas e de matérias que muitas vezes te dispersam e que eu acho que tem que ter um cuidado. Agora, por outro lado, eu acho que o celular presta muitos serviços. Então, o celular tem as suas vantagens, mas tem que ser usado de uma forma cuidadosa e atenta. Professor Paim, lhe pergunto sobre a sua relação com o celular e já emendo uma pergunta a respeito aí dessa decisão do MEC de elaborar um projeto de lei a respeito aí do celular na sala de aula. Minha relação com o celular é antiga e ela foi se tornando ao longo dos anos muito dependente mesmo, porque na realidade ele serve não só como veículo de informação, mas também como veículo de comunicação, né? Então isso acaba nos deixando muito dependentes. Então eu imagino que seja algo importante ser debatido na educação, porque na realidade o momento que a gente vive é de um dilema, né? Primeiro, o uso do celular, né? Por exemplo, na pandemia, o uso do celular para os estudantes, ele em alguma medida foi uma tábua de salvação. Por quê? Porque muitos estudantes que não tinham acesso à internet ou que não tinham computador em casa acabavam usando o celular para ter acesso à informação, né? Aos conteúdos de sala de aula, uma série de coisas. Então, a tecnologia pode ser uma aliada da educação, mas, ao mesmo tempo, também o uso excessivo do celular, né, e da tela, ele passa a ser um impedimento, muitas vezes, para que o estudante ele tenha um foco maior nos conteúdos que são apresentados, né, e também uma questão que vem sendo discutida muito é a questão do raciocínio, né? O desenvolvimento do raciocínio, especialmente dos jovens, das crianças que estão começando, né? Porque limita muito, né? Então, assim, como eu faço uma criança desenvolver um texto num papel, que é diferente de desenvolver num celular, como eu faço uma criança ler um livro, né? Que é tão importante, especialmente no processo de alfabetização, e a tela acaba muitas vezes limitando, porque é outro tipo de informação que se recebe, outro tipo de apresentação que se dá, muitas vezes a temas que são relevantes, importantes para a formação daquela criança, né? Então, na verdade, o que nós estamos falando é a qualidade, né? A educação, a escola, o professor, o educador, ele tem que, de alguma forma, filtrar esse processo, né? O
Manuel Castells fala muito do que a gente chama de obsolescência da escola, né? O estudante hoje não é mais o mesmo do século XIX, do século XX, que era um estudante que ele não tinha tanto acesso à informação. A informação, muitas vezes, era dada na sala de aula. Com o celular, né, as telas, ele passa a ter um conjunto de informações. Agora, o que dessa informação, né, é importante para o aprendizado dele, é que o professor precisa saber mediar, né? E muitas vezes, essa medida mais dura, que é a retirada do celular na sala de aula, pode ser importante para o desenvolvimento da aprendizagem. Porque Facilita a concentração, talvez, né? Diminui aquele se o celular estiver bombardeio. atrapalhando a aprendizagem desse estudante, eu acho que é uma medida correta. Como é que você vê, professora Marieta? Olha, eu sou professora há 40 anos, formando professores, né? Então, e acompanhei ao longo dessa trajetória, né, um momento em que não existia celular, depois do momento que o celular entrou em cena, né? E agora não só o celular, mas o acesso que o celular dá à internet e até à inteligência artificial, né? E isso, eu concordo com o Paim, é uma faca de dois gumes. Ele tem um lado positivo, né, que não só em conjunturas ou para pessoas ou para crianças ou jovens que muitas vezes não têm acesso a um computador, não têm acesso a um laptop, e o acesso que ele tem às redes é através do celular, então isso pode ser uma coisa útil, né, interessante, mas, de outro lado, muitas vezes também o celular é um motivo de dispersão, né? É comum você estar numa sala de aula, dando a sua aula, e, de repente, tem um aluno que pega o seu telefone e começa a olhar coisas que não têm nada a ver com a disciplina, com o conteúdo, com o que está sendo tratado naquele momento. Então, ao invés do celular ser um caminho, uma ferramenta que acrescente, que ajude, né, o aprendizado, acaba sendo um caminho, uma estratégia de dispersão, né? E eu acho que isso é muito negativo. Agora, eu vejo também que tem que ter, sim, limites, né? E eu acho que talvez uma legislação ou uma orientação ou diretrizes, não sei se é o caso de uma lei, né? Que quando coloca uma lei, as coisas já ficam sempre muito mais complicadas. Mas eu acho que diretrizes que as escolas poderiam, as secretarias de educação, definir em termos de uso do telefone celular, eu acho que é muito bem-vindo. Sabe por quê? Porque eu acho que hoje, como as coisas estão, toda a responsabilidade do uso ou da repressão recai em cima do professor. É o professor que está dentro da sala de aula que tem que reprimir o aluno, que tem que impedir o aluno. E isso gera motivos de muitas tensões, de muitos embates, de muitos conflitos, né? Então, eu creio que o uso do telefone celular e do acesso à internet e dessas ferramentas que agora, com inteligência artificial e com novas possibilidades, né, abrem muitos caminhos, mas isso tem que ser melhor controlado, melhor administrado. E, principalmente, eu acho que os professores têm que ser auxiliados a ter melhores condições para lidar com essas mudanças tecnológicas que estão sendo colocadas aí na mesa a todo momento. E usar a seu favor, né? A seu favor e ao favor do ensino. Com certeza. Os números são preocupantes, né, gente? Quando a gente vê IDEB, desempenho do Brasil no PISA, que é o exame internacional. Tem um exame também no qual o Brasil entrou no ano passado, a Progress in International Reading Literacy Study, e aí mostrou aí que 38% dos estudantes do quarto ano não dominavam as habilidades básicas de leitura. Essa questão da leitura, se não lê, ferrou, vai aprender como? Isso é muito preocupante, não é, Paim? Muito preocupante. Eu acho que nós temos uma questão aí a ser resolvida que os países desenvolvidos de alguma forma resolveram, né? Que é a questão das habilidades cognitivas. Então, quando nós nos deparamos aí com os números do IDEB, que foram divulgados recentemente, nós vamos ver o quê? Uma evolução importante nos anos iniciais, né? Do ponto de vista de proficiência e do ponto de vista também de fluxo escolar, de aprovação.
os resultados de aprovação melhoraram ao longo dos anos, né? Isso é muito importante, porque quando nós estamos falando de reprovação, nós estamos falando de exclusão, né? E a proficiência, gradativamente, quando nós olhamos os dados, nós vamos ver que, ao longo desses 15 anos, foram melhorando, né? Mas os problemas que nós enfrentamos ali nos anos finais do fundamental, que também teve uma melhora importante, mas principalmente no médio, quando nós vamos observar com mais detalhe, nós vamos ver que as habilidades que muitas vezes fazem falta para o estudante lá no ensino médio são habilidades ainda do ensino fundamental. Ou seja, ele tem dificuldade de interpretar um texto, o que afeta diretamente o desempenho dele, por exemplo, em ciências da natureza, né? Porque ele não consegue interpretar um enunciado de um problema, também em matemática, né? E muitas vezes tem dificuldade, inclusive, de desenvolver um texto, né? Porque ele não consegue fazer uma boa leitura. Então, assim, esses resultados são muito preocupantes, e o que nós precisamos fazer no Brasil é trabalhar com a recomposição da aprendizagem, de modo que a gente venha recuperar, mesmo para aqueles alunos que estão ainda no ensino médio, no ensino fundamental, recuperar essas habilidades aí cognitivas que se perderam lá atrás, né? Então, por exemplo, o estudante que tem dificuldade, né, com as questões de fração, de regra de 3, ele vai ter dificuldade, obviamente, quando ele for trabalhar a questão de uma equação, né? Porque não vai conseguir entender. Então, eu acho que nós precisamos passar justamente por essa recuperação, né? Essa questão da recomposição da aprendizagem. Eu acho que é o tema que a gente precisa mais trabalhar para que a gente possa ir recuperando esses resultados. Professora Marieta, o que faz a FGV Ensino Médio? O FGV Ensino Médio é uma plataforma que foi criada por iniciativa do presidente da Fundação Getúlio Vargas, no intuito de que a Fundação pudesse colaborar com a educação básica no Brasil. A plataforma ela consiste num conjunto de questões produzidas a partir do referencial do Enem, disponibilizada gratuitamente, é importante registrar esse gratuito, onde qualquer pessoa, qualquer aluno, pode acessar essa plataforma para que ele possa se preparar para fazer o exame do Enem. Além desse banco de questões, a plataforma dispõe ainda de um conjunto de objetos digitais, de planos de aula, de vídeos, voltados sempre no foco das várias disciplinas do ensino médio. Então, a ideia é que os alunos, de uma maneira geral, qualquer aluno da educação básica, possa acessar essa plataforma, mas também a Fundação tem uma modalidade de apoio a secretarias de educação, escolas particulares ou mesmo públicas, que tenham interesse em realizar parcerias com a FGV para um uso aí não mais avulso, mas um uso mais articulado, mais integrado com essas escolas. Agora, a gente está fazendo uma mudança nessa plataforma, porque ela, quando foi pensada lá atrás pelo presidente, o foco era o aluno, a possibilidade de qualquer aluno se cadastrar e realizar suas atividades e inclusive, acompanhar como ele poderia usar aqueles testes, aqueles simulados do Enem, e acompanhar como era o desempenho dele, porque ele poderia registrar, né, as suas notas, os seus acertos e os seus erros. E agora a gente está fazendo uma modificação focando no professor, porque o professor, na situação presente, ele não tem um acesso direto à plataforma, ele só consegue acessar a plataforma via uma escola. E eu acho que isso é algo que atrapalha um pouco e que a gente tem recebido muitas demandas dos professores, como pessoas físicas, interessados em usar esse material para preparar suas aulas, para preparar os testes para os seus alunos. Então, a plataforma está passando por esse momento de mudança, de transformação, mas ele tem esse foco, né, que eu acho que é importante destacar. É uma contribuição da Fundação Getúlio Vargas de oferecer para alunos e professores
acesso a um grande acervo de informações, especialmente um banco de questões, para preparar, para melhorar de alguma forma, né, e enfrentar esse desafio que o professor Paim acabou de nos relatar aqui, né? Que é gigantesco. E essas parcerias da Fundação com diferentes estados brasileiros? Eu tive a oportunidade de conversar, não muito tempo atrás, com a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, e ela falou disso, a gente está com um convênio com a Fundação Getúlio Vargas, isso já está fazendo diferença aqui para os nossos alunos. Queria que você contasse um pouquinho para a gente, professor Paim. Na realidade, o que nós vemos, né, nesses estados todos e nos municípios também, né, o que a gente chama de sistemas estaduais e municipais de educação. Há uma dificuldade muito grande desses sistemas de focar na questão da aprendizagem. Uma Secretaria de Educação ela tem, por razões, né, de logística, que atender uma série de demandas para que as escolas possam funcionar. Então, veja, eu preciso... A alimentação escolar tem que chegar na escola, o transporte, o aluno tem que chegar na escola, o livro, o material didático tem que chegar na escola, a infraestrutura tem que estar funcionando, né? A escola tem que estar bem mantida. E isso acaba gerando uma quantidade enorme de necessidades e obviamente, de energia dos funcionários da secretaria voltadas para isso, né? Sem falar nas questões de recursos humanos, que é a quantidade de professores que tem que ser alocados, né, nessas escolas, eventualmente uma falta de professor, questão orçamentária e financeira. Então, tudo isso faz com que, muitas vezes, a secretaria ela fique só trabalhando esses processos que nós chamamos de suporte, né? E não tenha foco naquela questão que é mais importante, que é a aprendizagem. Ou seja, o estudante está aprendendo, ele está se desenvolvendo como ele deveria se desenvolver. E aí nós fazemos o quê? Nós ajudamos a organizar esses processos de suporte e fazemos com que a secretaria tenha uma virada de chave. Ou seja, que ela crie dentro da secretaria o que nós chamamos de uma cultura de avaliação voltada para a aprendizagem. Tem a ver um pouco com o que a professora Marieta falou, que é uma plataforma, por exemplo, que faça a avaliação dos alunos e, ao mesmo tempo, também o que nós chamamos de uma cultura de acompanhamento. Ou seja, o estudante ele precisa ser acompanhado para e passo durante o seu percurso educacional. Como acontece quando nós vemos uma escola privada ou mesmo uma escola pública, né, que tenha melhores condições ou que muitas vezes conta, né, com a participação de alunos que são de classe média alta. O que acontece? O estudante, quando ele apresenta um problema no primeiro bimestre, a escola chama os pais para conversar e dizer, olha, seu filho está enfrentando um problema aqui em matemática, língua portuguesa, portanto, precisa ter um reforço escolar ou, muitas vezes, contratar um professor particular. Com isso, a gente evita, muitas vezes, que o estudante venha a ser reprovado no final do ano. Numa escola pública, onde há condições desfavoráveis do ponto de vista socioeconômico, o que acontece? Nas famílias que estão ali estudando, que os filhos estão estudando, os pais são chamados no final do ano para dizer que seu filho foi reprovado. Muitas vezes a família concorda com isso. Olha, tá certo, meu filho não estudou, não se esforçou o suficiente. Mas aquela reprovação representa, na verdade, que ele não vai concluir a educação básica, né? Isso vira um desestímulo, né? Acaba o desestímulo completo. Então, o que acontece? Nós precisamos reorganizar as secretarias, apoiar na reorganização das secretarias, para que elas tenham maior foco nessa questão do acompanhamento, para que a gente possa verificar rapidamente, né, quais são os problemas que cada estudante apresenta dentro de uma sala de aula, quais são os grupos que o professor precisa trabalhar, que tipo de problema que aqueles grupos estão apresentando, quais são as estratégias, quais são as trilhas que ele tem que seguir, né? Isso não é uma coisa fácil, né? Porque nós enfrentamos problemas que estão associados à formação de professores, como falou aqui a professora Marieta, e nós enfrentamos problemas, né, de estratégias pedagógicas. Então, a gente precisa fazer o quê? Avaliar, fazer um bom planejamento para corrigir rota, que começa na sala de aula, passando pela escola, passando pelas diretorias regionais, quando nós tratamos de
sistemas estaduais, né, os governos estaduais, e, obviamente, chegando na secretaria. Então, precisa ter um alinhamento voltado para essa questão de aprendizagem. Aqueles estados que se destacam mais hoje no Brasil, nós temos alguns estados que se destacam, o que eles fizeram? Fizeram justamente isso, viraram a chave e criaram um sistema que é voltado para a aprendizagem, né? Então, isso faz toda a diferença. É onde nós temos resultados melhores, onde tem esse tipo de gestão. E essa questão dos professores, né, a professora, é um desafio tremendo. Né? Eu acho que tem essa problemática que o professor Paim descreveu, eu acho que ela tem dois aspectos. Né? Todo esse projeto que o professor Paim lidera, né, ele ataca, digamos assim, os problemas que estão em curso, né, o que existe hoje dentro das escolas, dentro das secretarias. Né? Mas eu acho que tem uma questão que é anterior, que é o problema da formação dos professores, que não é exclusiva, quer dizer, não vamos já também colocar nas costas dos professores toda a responsabilidade. Existem vários outros elementos, como o professor Paim chamou a atenção aqui, desde a estrutura das escolas, a gestão, mas eu acho que tem um problema que a gente tem que enfrentar, que é a formação dos professores. Quer dizer, de um lado, de uma maneira geral, é claro que o Brasil é um país muito grande e muito diverso, com estados, com políticas educacionais também diferenciadas, mas, em geral, os professores da educação básica ganham muito mal, especialmente no estado do Rio de Janeiro. Isso desestimula, primeiramente, a opção pelo magistério. Eu fui professora formando licenciandos em História durante vários anos da minha vida. E as pessoas não querem ser professor mais. As pessoas não querem, não só porque ganha pouco, mas porque é desafiador você ir para uma escola com 40 adolescentes dentro de sala de aula, muitas vezes com poucos recursos tecnológicos e de gestão, como o professor Paim chamou a atenção, tá entendendo? Então, primeiro, ser professor é um ato de enfrentar enormes desafios, entendeu? Então, já existe uma dificuldade de querer optar por essa profissão, né? E depois, a própria maneira como as licenciaturas são organizadas, elas também não funcionam adequadamente para formar o professor. Ou ele está apenas se preocupando com a didática, ou ele está apenas se preocupando com o conteúdo. E essa junção entre os conteúdos das disciplinas, que eu quero dizer, ou se o professor é de história, ou de matemática, ou de biologia, ele tem que saber assim, ninguém ensina o que não sabe, ele tem que saber os conteúdos, mas ele tem que saber como ensinar esse conteúdo, né? Essa questão da didática, da forma de apresentação dos conteúdos é muito importante. E isso, em geral, as licenciaturas não têm muito essa orientação, né? Além disso, é muito importante a gente destacar que hoje cerca apenas de 30%, mais ou menos, Paim pode me corrigir, são licenciaturas nas universidades públicas e federais, que são as melhores. Cerca de 70% são universidades privadas e à distância. Então, como é que você vai formar um professor de matemática, ou de português, ou de história, numa universidade onde ele faz uma carga horária ínfima, onde ele tem uma aula à distância e onde fica a famosa prática de ensino, que é o momento em que esse professor deve se preparar para efetivamente exercer a sua função de professor da educação básica. Então, sobretudo, hoje em dia, exercitar uma certa dose de criatividade, aí a gente volta àquele ponto, né, para competir com isso aqui. Exatamente. Porque se a aula é chata, ou se claro você que nem TikTok, sabe o que ensinar. Exatamente, também, né? Tem isso, claro. Tem que conhecer o conteúdo e saber como ensinar esse conteúdo. São dois... É preciso juntar essas duas coisas, que nem sempre é fácil. E é bem sombrio esse horizonte. A gente tem que realmente correr atrás, né, desse prejuízo, porque a gente está num momento de disrupção, essa palavra entrou na moda, mas de transformação por conta de chegada de inteligência artificial. Outro dia eu entrevistava justamente o presidente da fundação para um documentário que a gente está finalizando aqui com a FGV
Comunicação Rio sobre inteligência artificial e democracia. E ele falava da importância da formação humanística nesse novo momento, né, para até a gente saber fazer as perguntas certas, né, Certo. e usar os grandes modelos de linguagem da forma adequada. O que você acha, Paim? Eu diria que isso é o grande desafio da humanidade, né? Nós falamos muito no século XX, o grande desafio, né, no século XIX, XX, foi justamente buscar que os estudantes, né, a partir de reformas educacionais que foram feitas ao longo de muitos anos, que eles tivessem um controle, que tivessem um domínio, né, das habilidades cognitivas. Né? Então, todo mundo tem que saber interpretar um texto, tem que ter letramento em matemática e, obviamente, uma formação técnica muito boa para que servir aqueles interesses que são interesses, né, que continuam sendo interesses do mundo do trabalho, né, do mundo produtivo. O qual é que agora, nós cada vez mais, com esse processo que nós estamos vivendo de nova economia, de transformação digital, tudo isso vai exigir do estudante que ele tenha, além dessas habilidades e competências cognitivas, as habilidades socioemocionais, né? Que estão associadas ao espírito crítico, que estão associadas ao pensamento crítico, né? A elementos, muitas vezes, que envolvem justamente essa convivência, né, com pessoas que pensam diferente. Isso é algo muito importante, cada vez mais, porque quando nós falamos em inovação, né, para os dias de hoje, o que acontece? Antigamente nós tínhamos um cientista que ele ficava no laboratório durante um período de 10, 20 anos, fazendo uma determinada pesquisa, né, que era importante para a sociedade, mas ele tinha esse tempo, né, para fazer essa descoberta. Hoje, as soluções de tecnologia, elas passaram a ter uma exigência de serem mais rápidas as soluções, né? O exemplo maior que eu sempre dou é a Covid. Em um ano nós desenvolvemos uma vacina para salvar a humanidade, né? Por que foi possível desenvolver essa vacina? Porque, na verdade, nós tivemos ali a colaboração de cientistas do mundo inteiro trabalhando em conjunto, laboratórios de várias empresas trabalhando em conjunto, instituições de pesquisa trabalhando conjuntamente, cada uma muitas vezes desenvolvendo uma parte daquela solução para rapidamente chegarmos a uma conquista importante para a sociedade. Isso vai acontecer cada vez mais, mas no momento que a gente está vivendo, que é um momento de polarização, de debate, né, muitas vezes inócuo, né, que não leva a nada, nós precisamos cada vez mais formar esses jovens para que eles consigam ter esse espírito colaborativo, né? Então, esse é o grande desafio. Como que nós fazemos isso, né? Junto com o desafio, que é o caso do Brasil, de desenvolver essas competências e habilidades cognitivas também, ou recuperar essas competências e habilidades cognitivas. Então, o Brasil ele tem um duplo desafio, né? Quando nós falamos de futuro, né? Quando nós falamos de futuro não, de presente, né? Que é exatamente essa questão da disrupção, dos desafios que nós temos aí da transformação digital, da revolução industrial, né? Da indústria 4.0, tudo isso que está acontecendo, depende muito, né, dessas habilidades também socioemocionais, mas depende, obviamente, das competências e habilidades cognitivas. Então, nós precisamos trabalhar essas duas questões, né? Então, o Brasil, de fato, ele está correndo atrás porque ele tem que fazer esse desenvolvimento. É um senhor dever de casa, né, pessoal? E, além disso, a formação técnica profissional também, né? Porque assim como nós falamos em formação, né, do nível superior, que todo estudante da educação básica vai buscar algum tipo de profissionalização, nós estamos falando de ensino superior, que no Brasil é muito falado, mas nós vamos falar também de educação profissional. E para esses dois eu preciso realmente desenvolver essas outras competências. Agora chega aquele momento da nossa conversa em que a gente bota no papo a inteligência artificial. Eu perguntei ao ChatGPT o seguinte: como melhorar a educação no Brasil? Para ver o que a IA ia dizer, né?
E ela disse o seguinte, olha, investimento em infraestrutura, é essencial melhorar as escolas e tal, ambientes adequados para aprendizado, formação de professores, ChatGPT acertou esse quesito, investir na capacitação, valorização dos professores, currículo atualizado, nesse sentido acho que a base nacional comum, né, curricular, eu acho que foi um avanço, revisar o currículo escolar para incluir habilidades do século XXI, olha aí, como pensamento crítico, educação emocional, parece que leu seus pensamentos. Apoio a alunos em dificuldade, olha só, e nesse sentido o trabalho que a FGV vem fazendo junto a estados e municípios está nessa linha. Educação inclusiva, garantir que alunos com deficiência tenham acesso a recursos, ambientes adaptados, envolvimento da comunidade, que é fomentar a participação dos pais, comunidade no processo educacional e avaliação e monitoramento, criar sistemas de avaliação e tal. E aí, sua nota, professora Marieta, para o ChatGPT? Olha, eu tive uma experiência bastante próxima dessa que você está colocando. Eu ia participar de um seminário lá em Minas Gerais e eu fiz uma pergunta para o ChatGPT. Você poderia me fazer um roteiro para uma entrevista sobre ensino de história? Botei lá, o ChatGPT respondeu e fez 15 questões, como se eu fosse entrevistar um professor, né, sobre ensino de história. E depois eu pedi ao ChatGPT, você poderia responder essas questões? E o ChatGPT respondeu, não de uma forma sofisticada, mas corretamente, tá entendendo? E, inclusive, ele se colocou no lugar de um professor de história, onde ele dizia o seguinte: eu leciono história há mais de 15 anos, mas tenho uma experiência em escola privada, tenho uma experiência em escola pública, e eu, inclusive, apresentei no seminário que eu estava participando, lá em Minas Gerais, essa experiência com o ChatGPT. E onde é que eu queria chegar com isso? Dizer o seguinte: é fundamental que as escolas e os currículos se adequem, se transformem, se modifiquem para lidar com esta nova realidade. Tá? E aí eu queria colocar um ponto. Eu acho que é fundamental saber matemática, saber português. Claro, português sempre, línguas sempre é fundamental. Mas eu acho que é preciso também levar em conta as humanidades, as disciplinas das humanidades. Mesmo que se ache que o currículo do ensino médio seja muito sobrecarregado, mas, de alguma forma, tem que se encontrar uma alternativa para se utilizar essa experiência das humanidades, que é através da história, que é através da filosofia, porque as pessoas falam muito de ensino, desenvolver o espírito crítico. Mas o que é o espírito crítico? Depende, você pode ser uma pessoa de extrema-direita, uma pessoa com valores antidemocráticos e que está dizendo que tem que desenvolver o espírito crítico. O que é o espírito crítico? Para mim, desenvolver o espírito crítico é valorizar, ou levar em conta, ou desenvolver nos alunos valores democráticos, valores de respeito ao outro, valores que levem à inclusão, valores que rompam com a polarização, mas que, principalmente, levem em consideração e respeitem a diversidade e os valores democráticos, porque espírito crítico é algo extremamente... é uma etiqueta genérica que não quer dizer muita coisa. Desde que eu estava na faculdade, a gente ia dizer desenvolver o espírito... Mas o que é desenvolver o espírito crítico? A gente poderia até agregar aí a ética contemporânea, que tem que levar em conta, por exemplo, sustentabilidade, estamos nesse momento complicado do planeta, claro, não é? Então tem um monte de elemento aí para um monte de ingredientes desse caldeirão. Pensar em espírito crítico, virando a página, tá entendendo? Existe uma grande grupo, né? Nem sei como bem definir isso agora, mas uma plataforma que se chama Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo tem a pretensão de fazer uma história crítica, que ele questiona tudo que foi produzido pela academia em termos de pesquisa histórica até o momento.
E, para eles estão desenvolvendo o espírito crítico dos jovens, que estão, segundo eles, digamos assim, totalmente entorpecidos, com um aprendizado equivocado, em termos do tipo de ensino de história que é veiculado na sociedade brasileira. Isso na aí já rende atualidade. outro podcast. Assim, a gente vai ter que marcar Verdade. outra conversa para entrar nisso. Pessoal, para a gente ir terminando aqui, a gente está naquele momento do ano justamente de Enem, vestibulares, inclusive vestibular para a fundação, né? O que vocês diriam para um estudante de ensino médio que está na dúvida aí, se faz vestibular para a fundação ou não faz? Ou para os pais desse aluno, assim, o que a fundação tem de singular? Tem um monte de coisa, né? Então, professor Paim. Eu acho que é um momento decisivo, né? Na vida de qualquer jovem, ele buscar o que essa ligação, vamos dizer assim, dele, né? Essa transição dele do mundo da educação, né, para o mundo do produtivo, do mundo do trabalho, né? Então ele precisa, obviamente, ter os elementos necessários, né, com apoio muitas vezes, para que ele faça uma boa escolha do que vai ser o futuro dele. E uma instituição como a FGV, ela permite e possibilita que ele venha trabalhar valores, né, além do conhecimento, né, cognitivo, técnico, que ele vai precisar no mercado de trabalho, mas especialmente do que a gente vinha falando aqui, que é despertar nesse estudante justamente essa capacidade, né, de pensar diferente, né, pensar fora da caixa, de ter acesso a um conjunto de informações, de questões que estão ocorrendo, né, que são fundamentais para o mundo, né, os grandes debates hoje que são feitos, que estão associados a essa questão que a professora Marieta fala, né, da democracia, os limites da democracia e, ao mesmo tempo, o que a gente precisa pensar em termos de futuro, né, onde eu considero fundamental para qualquer escola, eu acho que a FGV trabalha muito nessa linha, de nós termos um eixo principal do currículo, da aprendizagem, que seja o respeito ao próximo, né? A tolerância, a convivência. Isso se dá na medida que a gente tem um ambiente que é um ambiente plural, né? E eu vejo na FGV exatamente esse espaço, né? Aqui nós temos pessoas que pensam diferente, que convivem, né? Seja na sua escola, seja na relação e no corredor com outras escolas, né? É algo que é um diferencial. E, ao mesmo tempo, também, essa relação que a FGV estabelece por meio de outras diretorias, né, com as questões que estão acontecendo no mundo de transformação, que o estudante vai ter à disposição dele aqui, para que ele possa ter uma formação que seja uma formação muito vinculada a o que a gente chamou aqui de competências do século XXI, né? E aqui é uma escola que a gente percebe, pela interação que ela tem com o resto do mundo, né, com aquilo que está acontecendo no mundo desenvolvido, eu acho que ela traz essa possibilidade para o estudante. Então, eu considero aqui como um ambiente muito propício para o desenvolvimento. Seja de estudantes que venham, né, a buscar a formação através das condições que a família tem, né, para pagar aqui o curso, mas seja também através de projetos que a FGV desenvolve, trazendo estudantes, né, que são oriundos das Olimpíadas de Matemática, com bolsas, e que trazem uma diversidade para dentro da FGV que é muito importante. Então ele acaba tendo uma convivência também, né? O estudante que saiu de uma escola privada, né, que não sabe o que é um estudante que vem lá do interior do Brasil, do Piauí, do Maranhão, que a gente chama de Brasil profundo, de repente vai poder conviver com um estudante que vem lá do interior do Piauí, do Maranhão, e vai saber que aquele estudante também tem muito valor, né? Isso é muito importante. Ainda tem o acesso às bibliotecas, né? A professora Também, Maria está puxando a brasa para a sua sim. sardinha. É verdade. As bibliotecas da Fundação são excepcionais. Elas oferecem recursos, não só digitais, mas de obras físicas, muito relevantes. E eu acho, também retomando um pouco a sua pergunta,
Eu acho que a Fundação, ela, nos últimos anos, ela desenvolveu muito essa abertura para a diversidade, né? Para levar os seus alunos e até mesmo seus professores a focalizar eventos, situações, problemas sob diferentes pontos de vista. E isso, na atualidade, eu acho que é uma coisa muito importante, principalmente quando nós estamos vivendo, já estávamos vivendo e agora vamos viver com mais intensidade ainda, né? As falsificações, que a gente chamou até há pouco tempo atrás de fake news, que agora as fake news já ficaram até, digamos assim, superadas. Agora as falsificações são muito mais amplas e maiores, né? Mas como é que a gente lida com as falsificações? Eu acho que um papel interessante da universidade, e principalmente dos cursos de humanidades, é oferecer ferramentas para os jovens para que eles possam fazer a verificação das informações. Como é que você entra na internet e você verifica a fidedignidade ou não de uma informação? Isso é aprendendo história, que parece que é coisa do passado, mas é uma coisa absolutamente atual. Porque o antigo método de pesquisa histórica significa confrontar informações, checar isso e com isso. E a verificação das várias informações e das várias versões que pode dar a esses jovens possibilidades de enfrentar esse mundo cheio de falsificações, cheio de distorções, cheio de informações distorcidas e equivocadas. Então, eu acho que a Fundação, nas suas escolas, ela tem essa intenção, essa pretensão de oferecer aos seus estudantes uma abordagem nessa direção. Bom, certamente aqui a FGV Comunicação Rio está nessa toada, sem dúvida. Pessoal, muito obrigada. Obrigada, professora Marieta, professor Paim. Obrigada também a vocês. Até o próximo Meio Tempo.